Resolução 185. Paramos na subseção 1, do administrador do PJE. Artigo 46. Compete ao presidente do TRT designar servidores que exercerão a função de administrador do PGE no primeiro e segundo graus, observado o mínimo de: inciso 1. 2 servidores da tecnologia da informação para, com o apoio da área de infraestrutura, exercer as atividades relacionadas à configuração de novas versões disponibilizadas pelo CSJT, atualização de fluxos, parametrização, testes preliminares e correções no PJE. Inciso 2. 2 servidores da área judiciária para o módulo de segundo grau, com experiência de atuação em áreas como a presidência, vice-presidência, corregedoria, vice-corregedoria, gabinete e secretaria de órgão colegiado. Inciso 3. 2 servidores da área judiciária para o módulo de primeiro grau, com experiência de atuação em áreas como secretaria de vara e gabinete de magistrado. Parágrafo 1. A critério do presidente do TRT, observado o impacto no desempenho do sistema, poderá ser ampliado o número de administradores do PJE, além dos quantitativos indicados nos incisos anteriores, dando-se ciência à CNE-PJE. Parágrafo 2. Além dos servidores indicados pelo presidente do TRT, também deverão exercer a função de administrador do PJE os magistrados integrantes do CG-RPJE. Parágrafo 3. O perfil de administrador do PJE poderá ter acesso a todas as funcionalidades destinadas aos diretores, assessores e chefes de gabinete em todas as unidades e órgãos de primeiro e segundo graus a que estiverem vinculados. Subseção 2. Da capacitação dos usuários. Artigo 47. Os TRTs promoverão investimentos para a formação e aperfeiçoamento dos usuários, inclusive pessoas com deficiência, com o objetivo de prepará-los para o aproveitamento adequado do PJE. Parágrafo 1. Os servidores de tecnologia da informação serão capacitados para programação, desenvolvimento, suporte e sustentação da arquitetura e infraestrutura do PJE, inclusive quanto aos aspectos de acessibilidade, bem como em metodologia de desenvolvimento de softwares e sistema de gestão de chamados definidos pela coordenação técnica do PJE no CSJT. Parágrafo 2. Os magistrados de primeiro e segundo graus, bem como os servidores usuários do PJE, serão capacitados para o uso do PJE tanto no que se refere à prática eletrônica de atos processuais, regras de negócio, como no que se refere ao conhecimento das funcionalidades do sistema, observando-se os temas prioritários indicados pelo CSJT. Parágrafo 3. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 2 deste artigo, bem como no desenvolvimento de outras expertises, os magistrados de primeiro e segundo graus, bem como os servidores usuários do PJE, serão capacitados conforme ações formativas envolvendo o processo judicial eletrônico a critério das escolas judiciais. Parágrafo 4. O CSJT coordenará a formalização de parcerias com as Escolas Superiores de Advocacia, ESA, Procuradorias Regionais do Trabalho, PRTs, entre outras, para promover a capacitação dos usuários externos, ressalvada a competência da ENAMAT. Parágrafo 5. O CSJT indicará aos Tribunais Regionais do Trabalho e à ENAMAT os temas prioritários de capacitação dos usuários, preferencialmente no terceiro trimestre de cada ano. Parágrafo 6. As escolas judiciais encaminharão à presidência do CSJT, em dezembro de cada ano, as informações sobre a capacitação no PJE com os seguintes dados. Inciso 1. O resultado do plano anual de treinamentos executados para os magistrados e servidores, incluindo as avaliações dos treinamentos e instrutores. Inciso 2. O planejamento anual de treinamentos vindouros, contendo: a linha A. A indicação da quantidade de usuários capacitados e a capacitar. A linha B. As atividades desenvolvidas e a desenvolver. E a linha C. As horas-aulas cumpridas e a cumprir. Inciso 3. O nome e currículo dos instrutores que ministraram e ministrarão os cursos. Artigo 48. Sem prejuízo do disposto no artigo 47 desta resolução, o CSJT promoverá anualmente: inciso 1.
Um encontro de caráter técnico voltado ao debate do nivelamento, atualização e renovação da infraestrutura tecnológica que suporta o PJE. Inciso 2. Um encontro de caráter técnico voltado ao fomento e transferência de conhecimento da manutenção corretiva e evolutiva do PJE por meio de desenvolvimento do código do sistema, inclusive quanto aos aspectos de acessibilidade. Inciso 3. Uma reunião voltada à gestão e governança do PJE, com a participação dos presidentes do CGRPJE e CERPJE e dos TRTs. Vou ler novamente. Inciso 3. Uma reunião voltada à gestão e governança do PJE, com a participação dos presidentes do CGRPJE e CERPJE dos TRTs. Parágrafo 1. A CNEPJE deverá elaborar proposta dos eventos de que trata este artigo até o mês de dezembro de cada ano, para inclusão no planejamento anual de capacitação da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação. Parágrafo 2. Os eventos ocorrerão preferencialmente em modalidade telepresencial. Parágrafo 3. As programações dos eventos com ônus de instrutoria, deslocamentos, entre outros, deverão ser submetidas à presidência do CSJT. Capítulo 5. Da implantação. Artigo 50. A implantação do PJE poderá ocorrer, inciso 1, a partir da fase de conhecimento com a superação dos atuais sistemas de gestão das informações processuais mantidos pelo TRT. E, inciso 2, a partir das fases de liquidação ou execução após o trânsito em julgado do título e para os processos de classes executivas. Artigo 51. A partir da implantação do PJE em unidade judiciária, fica vedada a utilização de quaisquer outros sistemas de peticionamento eletrônico relativo aos processos que tramitam no PJE, inclusive o Sistema Integrado de Protocolização e Fluxo de Documentos Eletrônicos, EDOC. Parágrafo único. O descumprimento da determinação constante do caput implicará o descarte dos documentos recebidos que não constarão de registro algum e não produzirão qualquer efeito legal. Seção 1. Da migração dos sistemas legados para o PJE. Artigo 52. No cadastramento do processo físico ou eletrônico, oriundo de sistema legado do TRT, no módulo Cadastramento do Conhecimento, Liquidação e Execução, CCLE, do PJE, poderão ser juntados ou transferidos arquivos de documentos existentes no banco de dados local. Parágrafo único. Caberá à Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho regulamentar o uso desta ferramenta. Artigo 55. O magistrado deverá conceder prazo razoável para que a parte adote as providências necessárias à regular tramitação do feito no PJE, inclusive credenciamento dos advogados no sistema e habilitação automática dos autos nos termos do artigo 76 do CPC. Artigo 56. A migração dos sistemas legados para o PJE somente ocorrerá após a realização pelo TRT de testes de carga, rajada, desempenho e infraestrutura em ambiente idêntico ao de produção, acrescido dos processos migrados, assegurando-se a disponibilidade do sistema e encaminhadas as aferições para anuência à CNEPJE. Capítulo 6. Das disposições finais e transitórias. Artigo 58. As intervenções que impliquem alterações estruturais do PJE, não previstas nesta resolução, somente poderão ser promovidas quando, inciso 1, observem os aspectos de acessibilidade e, inciso 2, autorizadas pelo presidente do CSJT. Artigo 59. Os estados, Distrito Federal, municípios e suas respectivas autarquias e fundações públicas de direito privado e de direito público informarão aos presidentes dos TRTs o CNPJ de cadastro dos órgãos responsáveis por sua representação processual. Parágrafo 1. Os presidentes dos TRTs informarão às unidades judiciárias o CNPJ de que trata o caput deste artigo para que se dê cumprimento ao artigo 17 desta resolução. Parágrafo 2. O cadastro da União deverá corresponder a, inciso 1,
CNPJ 26 994 558 1000 ao contrário 23, União Federal, AGU. Inciso 2. CNPJ 05 489 410 1000 ao contrário 61, União Federal, PGF. E, inciso 3, CNPJ 00 394 460 1000 ao contrário 41, União Federal, PGFN. Parágrafo 3. O cadastro do MPT será nacionalmente unificado conforme definido em ato do presidente do CSJT. Parágrafo 4. O cadastro da representação de pessoas jurídicas de direito privado no PJE será feito regionalmente conforme requerimento acompanhado da documentação necessária apresentados pelo interessado conforme ato do Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho. Artigo 60. O PJE deve dispor de comunicação entre bases de dados dos TRTs, fazendo-se a expedição das cartas precatórias e de ordem também em meio eletrônico, e quando da devolução ao juízo deprecante, será encaminhada a certidão constando o seu cumprimento, com a materialização apenas de peças essenciais à compreensão dos atos realizados. Parágrafo 1. Havendo na localidade mais de uma vara do trabalho com a mesma competência territorial, as cartas precatórias e de ordem recebidas serão distribuídas aleatoriamente pelo sistema. Parágrafo 2. O acompanhamento da carta precatória deverá ser realizado por meio da consulta pública com login e senha no PJE, registrando-se nos autos principais o procedimento e o andamento atualizado da carta precatória, ficando vedada a emissão de comunicação para este fim. Artigo 61. É vedada a criação de novas soluções de informática para o processo judicial e realização de investimentos nos sistemas eventualmente existentes nos TRTs, bem como a respectiva implantação em unidades judiciárias de primeiro e segundo graus. Parágrafo 1. A vedação contida no caput deste artigo se aplica inclusive às manutenções necessárias ao funcionamento dos sistemas já implantados. Parágrafo 2. O CSJT manterá no sistema de gestão de demandas do PJE, no CSJT, portfólio dos sistemas satélites do PJE, possibilitando e fomentando o diálogo entre TRTs. Artigo 62. As varas do trabalho criadas por lei e os postos avançados deverão ser instalados com a concomitante implantação do PJE. Artigo 63. O magistrado resolverá as questões relativas ao uso do PJE em cada caso concreto, não previsto nesta resolução e demais atos normativos referente à matéria, ouvido previamente o CGRPJE, ressalvados os casos de urgência. Artigo 64. O CSJT promoverá as adequações do PJE aos termos desta resolução, inclusive quanto aos aspectos de acessibilidade até 31/12/2020. Artigo 65. Sem prejuízo das disposições desta resolução, bem como do prazo estabelecido no artigo 64 desta resolução, o CSJT promoverá as adequações do PJE aos termos. Inciso 1. Da resolução do CNJ que institui o modelo de requisitos para sistemas informatizados de gestão de processos e documentos do Poder Judiciário. Inciso 2. Da resolução do CNJ que orienta a adequação das atividades dos órgãos do Poder Judiciário e de seus serviços auxiliares às determinações exaradas pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo e pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Artigo 66. Fica vedada a identificação de processo judicial eletrônico como sistema de propriedade da Justiça do Trabalho, bem como o uso da sigla PJE-JT. Artigo 69. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial a resolução CSJT número 136, de 25 de abril de 2014.